O passado não importa. Elisa Macelli. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. O que leva as pessoas ao ódio, vingança, egoísmo e traição. Na história a seguir, Maria Luísa, Marcela, Jerusa e Dom Carlos têm a oportunidade de vencer esses sentimentos, pois Deus, Pai amoroso, dá-nos, a cada momento, a chance de repassar o mal que fizemos. Contamos, também, não só com a ajuda do plano superior mas também de espíritos que nem sempre precisam reencarnar, mas assim o fazem somente para ajudar, como é o caso de Rosa Maria, Rodolfo e Felipe. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos para ajudar nas visualizações e comenta bastante para o YouTube continuar me divulgando para outros ouvintes. Prefácio. Como sempre acontece, em uma manhã, acordei, ouvindo o passado não importa. Embora já esteja acostumada a esses avisos quando outro livro será escrito, estranhei aquele nome, pois o que acontece normalmente é sempre o tema do próximo livro chegar dessa maneira. Sabia que a explicação viria de alguma forma. Ao ligar meu computador, conversava com minha filha. Cliquei errado e abri o documento onde está o livro, quando o passado não passa. Sorri, achando que havia me enganado. O tempo passou e demorei muito para entender. Várias manhãs, acordei ouvindo, o passado não importa. Toda vez que abria o computador, por um motivo ou por outro, eu me enganava e lá estava, quando o passado não passa. Finalmente, entendi que deveria escrever a continuação daquele livro. Não gostei, pois o segundo filme ou livro nunca é igual ao primeiro e este seria mais difícil ainda, por se tratar daquela história, não imaginei como seria essa história. Comecei a escrever, ela foi surgindo e seu enredo cada vez mais me encantava. Os fatos se dão muito tempo depois, nos anos 70, quando o mundo passava por uma transformação. Os mesmos personagens retornam, só que tendo um outro modo de ser e de viver. No final, como também sempre acontece, gostei muito. Estou escrevendo este prefácio para que as pessoas entendam o que aconteceu. Aquelas que já leram, quando o passado não passa, não terão problema algum em reconhecer os personagens. Mesmo aquelas que não o leram encontrarão uma história linda e com muitos ensinamentos. Espero que gostem e agradeço o carinho que tenho recebido de todos vocês. Um abraço. Elisa Macelli. Prólogo. Um carro corria veloz pela estrada. Não corra muito. Gosto de apreciar a paisagem. Realmente, essas montanhas são lindas. Também acho. Adoro passar o fim de semana na fazenda. Seu avô, embora com mais de 80 anos, ainda está lúcido. O que achou daquela história que nos contou sobre o fato de o avô dele ter nascido em um acampamento cigano e de a mãe dele ser negra e de haver se matado? Não sei, mas não é só ele quem conta. Meus primos também ouviram essa mesma história dos pais deles. Vai ver, foi verdade mesmo. Não sei se foi verdade, mas é uma linda história. E este colar que ele me deu hoje? É lindo. Disse que a avó dele ganhou da tal cigana. Como era mesmo o nome dela? Acho que Zara, um bonito nome. Já sabe, este colar não pode ser vendido, tem de permanecer na família para sempre. Sei disso. Espere. Pare o carro. Quando puder, dê marcha a ré. O que aconteceu? Olhe lá atrás aquele casal. Parece que está em dificuldades. Acho que a moça desmaiou. Está bem, doutora. A senhora manda. Assim que pôde, ele deu marcha a ré. Parou o carro perto de um moço alto e bonito, mas com ar triste e sofrido. Estava com uma criança no colo e tentava reanimar a esposa. O que está acontecendo? Ela está muito cansada e fraca. Desmaiou. Ela tirou a criança dos braços da moça que estava desmaiada. Enquanto seu marido a reanimava, o rapaz pedia: por favor, senhor, me ajude. Estamos tentando chegar à cidade para levar nosso menino ao hospital, mas ela não vai aguentar. Luana, pegue minha maleta. Pois não. Luana entregou a maleta para o marido, que abriu o cobertor onde o menino estava enrolado.
Viram uma criança deformada, com as perninhas tortas e precisando de ajuda. Luana, ao ver aquela criança, sentiu um misto de horror e ternura. A moça acordou. Era loira de olhos azuis. Onde está meu filho? Oh, meu Deus! O que fiz de tão errado nesta vida para sofrer tanto? Não aguento mais. Prefiro morrer. Luana olhou para a moça, que chorava desesperadamente. Aqueles olhos se encontravam. Aqueles olhos se conheciam. Uma sentiu muita ternura, muito amor pela outra. Seu filho está aqui, não se preocupe mais. Agora, ele está comigo. Você também ficará. Não vai precisar morrer. Sua vida mudará ao nosso lado. Felipe, o que acha? Somos médicos. Temos um hospital na capital. Rodolfo, meu irmão, cuida exatamente de doenças como a de seu filho. Vamos levá-los e cuidar dele. Não temos dinheiro, nem sequer um emprego. O hospital é grande. Precisamos de funcionários. Ficarão morando e trabalhando lá. Assim, ajudarão a cuidar de seu filho e de outros que precisam. Muito obrigado, doutor. O Senhor caiu do céu. Deus vai abençoar toda essa bondade. Já me abençoou. Deu-me um corpo perfeito e a mulher que amo. Não preciso de mais nada. Não é, meu amor? De mais nada. Só de ajudar este menino. Vamos embora. A moça olhou para o céu, agradecendo a Deus em pensamento. Depois, perguntou: estão sentindo esse perfume de rosas? Os outros tentaram sentir o perfume, mas não conseguiram. Não estou sentindo. E vocês? Balançaram a cabeça, dizendo que não. Não sentiam, mas, se pudessem, veriam que pétalas de rosas caíam sobre eles, jogadas por amigos do céu que estavam torcendo e festejando aquele reencontro. Capítulo 1. O reencontro. Felipe, ao examinar a criança, percebeu que não estava bem, mas não quis preocupar os pais mais do que já estavam. Encarou Luana de modo significativo. Ela entendeu e, com os olhos, pediu que fosse rápido. Ele, então, acelerou o carro para que pudessem chegar ao hospital o mais rápido possível. Ele dirigia, quando, de repente, ouviu um grito: meu filho está morrendo. Ele olhou pelo retrovisor e viu que a moça, enquanto gritava, sacudia a criança, que estava pálida. Luana também ficou desesperada. Pare o carro, Felipe. Pare o carro. Felipe notou que na estrada não havia acostamento e que estavam próximos a uma curva. Assim que a passaram, pôde perceber que havia uma reta. Mesmo arriscando-se, ele parou o carro em um canto da estrada, que não era muito movimentada. Rapidamente, ele e Luana abriram as portas do carro e desceram. Felipe abriu a porta traseira, com a mão fez um sinal para a mãe, pedindo que saísse. Ela obedeceu imediatamente. Felipe tirou o menino do colo da mãe e colocou-o sobre o banco traseiro. Começou a fazer massagem em seu peitinho e respiração boca a boca. Enquanto isso, Luana abriu a maleta e, de dentro dela, tirou uma seringa e uma ampola. Colocou o conteúdo da ampola na seringa e aplicou no menino que, após alguns segundos, começou a chorar. Entreolharam-se e sorriram. Felipe devolveu o menino para a mãe e disse: agora ele está bem. Mesmo assim, precisamos chegar logo ao hospital. Ele precisa de atendimento. Meu irmão Rodolfo fará isso. A moça, ao mesmo tempo em que chorava, ria também. Com o menino no colo e, após beijá-lo, emocionada, disse: obrigada, doutor. Ainda bem que os encontramos, foi Deus quem os mandou. Ele sorriu e, instintivamente, olhou para o pai que, pálido, continuava no mesmo lugar, com os olhos parados, parecendo que ia desmaiar. Percebendo a situação, Luana, que havia dado a volta para guardar a seringa, pegou-o pela camisa e começou a sacudi-lo e a chamá-lo: moço! Moço! Poucos segundos depois, ele respirou fundo e, parecendo voltar de outro lugar, olhou para a mulher. Vendo que o menino estava bem, começou a chorar e a gritar: Luísa! Não suporto mais isso. Até quando vai continuar? Ela, vendo o estado dele, estranhou. O que está acontecendo, Tobias? Nunca vi você dessa maneira.
Ele, chorando, saiu do carro e abraçou-a, dizendo: Perdão, perdão, mas sabe que, sempre que isso acontece, fico muito assustado. Penso que ele vai morrer. Em seguida, pegou o menino de seu colo e o beijou carinhosamente. Luana e Felipe acompanharam toda a cena. Ela disse: Fique calmo, pois, um dia, como todos nós, ele vai morrer, mas não será hoje. Agora está bem. Tobias sorriu. Maria Luísa, rindo, disse: Não me conformo, como que um homem desse tamanho pode ser tão medroso? Tobias também riu. Felipe, parecendo ofendido, disse: Espere aí, não é bem assim, o homem não é diferente da mulher. Também temos sentimentos. E você mais do que todos, não é, meu amor? Não brinque, Luana. Este momento foi muito difícil, ele teve razão de ficar assustado. Até eu, que sou médico, me assustei. Tem razão, Felipe, agora, vamos embora. Entraram no carro. Enquanto Felipe dirigia, Luana disse: Foi sorte estarmos com a maleta de emergência, Felipe, se não fosse isso, receio que o pior teria acontecido. Tem razão, Luana. Ainda bem que, quando vamos à fazenda, sempre a levamos, caso o vovô precise. Sabe que ele não está bem. Não se preocupe, Felipe. Ele ainda vai durar muito tempo. Sabe que as pessoas doentes são as que duram mais. Se não fosse a artrite que o impede de andar com segurança, estaria muito bem, sem nada sentir. Sua cabeça está boa como sempre. Felipe começou a rir. Tem razão. Ele vive, somente, para nos contar a história da família. Quer que conheçamos todos os nossos antepassados, diz que eles foram muito importantes. Chame-o pelo interfone e peça para que vá me encontrar na emergência. A moça sorriu e atendeu aos pedidos de Luana. Ela, voltando-se para os pais do menino, disse: Coitado, mal sabe ele que nós não estamos interessados, muito menos nossos filhos. O passado não importa. Estamos vivendo no presente e este, sim, importa. Sim, Luana, mas não nos custa dar atenção a ele, quando nos conta suas histórias. Deixamos o vovô bem. Ele está aos cuidados da Severina, sabe como é dedicada. Trata-o como se fosse uma criança. Por isso, não precisamos nos preocupar, pois, se acontecer alguma coisa, ela nos comunicará. Agora, precisamos nos preocupar com esse menino. Levá-lo para o hospital. Após algumas horas de viagem, finalmente, chegaram a uma rua arborizada, com poucas casas. As que existiam ali eram enormes. O menino dormia. Seus pais, admirados, olhavam tudo. Nunca haviam estado na cidade, muito menos em uma rua como aquela. Felipe entrou por um portão grande e seguiram por uma alameda. Estacionou o carro em frente a uma porta e disse: Luana, entre com eles. Leve o menino para a emergência, ele precisa de cuidados. Aproveite e veja se Rodolfo está aí. Enquanto isso, vou estacionar o carro e irei em seguida até vocês. Luana, sabendo da gravidade da situação, disse: Está bem, vamos fazer isso. Olhou para a moça que estava com o menino, que ainda dormia, no colo. Ela parecia tranquila e confiante. Luana disse: Venha, vamos cuidar do seu filho. Não precisa se preocupar, ele está um pouco desidratado por causa da febre, mas logo ficará bem. Pode ter certeza de que seu filho está em boas mãos, eu diria até que nas melhores. A moça sorriu e, abraçando o filho com carinho, todos entraram rapidamente. Assim que chegaram até o balcão onde estava uma recepcionista, Luana disse, tentando esconder o seu nervosismo: Por favor, chame uma enfermeira e leve este menino para a sala de emergência. Pois não, doutora. O Rodolfo está trabalhando hoje? Está sim. Chame-o pelo interfone e peça para que vá me encontrar na emergência. A moça sorriu e atendeu aos pedidos de Luana. Ela, voltando-se para os pais do menino, disse: Vou me encontrar com o meu cunhado, ele é neurocirurgião e vai examinar o menino. Esperem aqui, por favor. Voltarei em seguida. Eles sorriram e, confiantes, acenado com a cabeça, disseram que sim.
Luana se afastou. Estava chegando à sala de emergência, quando encontrou Rodolfo que vinha apressado. Ao vê-la, perguntou: "O que está fazendo aqui, Luana? Pensei que estivessem na fazenda e que só voltariam amanhã." Tem razão, Rodolfo, mas embora não tenha entendido a razão, de repente, senti uma vontade enorme de voltar. Também não entendo, aquele lugar é maravilhoso. Só não vou lá mais vezes, por falta de tempo. Disse que não entendeu e agora entende. Sim, acredito que foi para socorrer um casal e sua criança doente. Se não estivéssemos lá, naquela hora, a criança teria morrido. Acredita que foi por isso que quis voltar? Tenho quase certeza, pois jamais teríamos vindo embora se não houvesse um motivo maior. Sabe como é difícil tirarmos um fim de semana de folga? Está certa, estou há muito tempo tentando. Talvez tenha razão, estar lá naquele momento pode ter sido obra de Deus. Luana deu uma gargalhada e perguntou: "Falando em Deus, Rodolfo, parece que Marília está conseguindo virar sua cabeça. Temos conversado muito, portanto, acho que, se não for coincidência, tudo o que ela fala só pode ser coisa de Deus mesmo. Fui chamado na emergência, não sei para que, todos sabem que não atendo emergência. Fui eu quem pediu que o chamasse. Para quê? Quero que examine uma criança que está muito mal. Onde ela está? Na sala de emergência. Então, já deve estar sendo atendida. Por que precisa de mim? Assim que a vir, entenderá. Está bem, vamos rápido." Chegaram à sala, entraram. Luana aproximou-se de um médico que atendia o menino e perguntou: "Como ele está, Caio?" "Está muito fraco e desidratado, já pedi que fosse colocado no soro." "Obrigada." Rodolfo aproximou-se, olhou o menino que estava com os olhos fechados e sem roupas, deitado sobre a mesa. Quando se aproximou, percebeu que ele sofria de paralisia cerebral. Olhou para Luana e perguntou: "Qual é a idade dele, Luana?" "Não sei, encontramos os pais na estrada e não perguntei. Preciso saber." O menino abriu os olhos e olhou para ele. Rodolfo, ao olhar nos olhos do menino, sentiu um arrepio percorrer seu corpo e empalideceu. Luana percebeu e perguntou, aflita: "Que aconteceu, Rodolfo? Está sentindo alguma coisa?" "Não sei, de repente me senti mal." "Foi depois que olhou para o menino, não foi?" "Sim, mas não entendo. Sabe que me dedico a cuidar de doenças cerebrais há muito tempo. Nada mais me surpreende, mas, ao olhar para os olhos desse menino, senti algo que não sei explicar." "Entendo o que está querendo dizer, também tive essa mesma sensação quando o vi na estrada." "Estranho. Por que será que isso aconteceu?" "Não sei, mas acha que pode fazer alguma coisa por ele." Você sabe que, em casos como esse, pouco pode ser feito, Luana." "Onde estão os pais?" "Na sala de espera." "Vamos até lá, preciso saber a idade dele." Caio disse. "Por enquanto, ele vai ficar em observação. Vamos ver como reage aos medicamentos." Enquanto isso, Felipe estacionava o carro. Estava saindo, quando viu Danilo, seu filho, que também estacionava o carro e que, ao vê-lo, perguntou: "Papai, o que está fazendo aqui? Não estava na fazenda?" "Olá, meu filho. Sim, estávamos na fazenda, mas sua mãe, de repente, quis vir embora. Sabe como ela é, quando quer uma coisa, ninguém faz com que mude de ideia. Ela não quis continuar na fazenda. Não, de repente disse que precisava vir embora. Só me restou obedecer. Como sempre, não é, papai?" Perguntou, rindo com ironia e fazendo uma careta. Felipe sorriu e respondeu: "Sim, como sempre. Você sabe que ela manda em mim." Disse, também rindo, com ironia. "Sei sim, mas ela sabe como mandar." Felipe deu uma gargalhada, dizendo: "Você sabe que ela é a mulher da minha vida." "É mesmo, como também sei que o Senhor é o homem da vida dela. Formam o casal perfeito." "Tem razão, acredito que, como dizem os antigos, nosso casamento foi talhado no céu." "Isso é difícil de acontecer, não é?"
Felipe, abraçando o filho, disse: Tem razão, meu filho, acho que nascemos um para o outro, mas, o que está fazendo aqui? Sei que detesta hospitais. Detesto mesmo, mas esta noite não consegui dormir bem. Senti muita dor no estômago. Assim que acordei, fui para a faculdade, mas a dor continuou, resolvi vir até aqui para me consultar. Ainda está doendo? Sim, é uma dor constante. O que você comeu ontem? Nada diferente. Comi o que todos lá em casa comeram. Vamos entrar e o examinarei. Entraram. Foram avisados pela recepcionista de que Luana e Rodolfo ainda estavam na emergência. Foram para lá. Quando Felipe passou pelos pais do menino, sorriu e, calado, continuou andando. Danilo não estava bem, por isso não notou o olhar do pai. Assim que chegaram e se aproximaram, ele olhou para o menino que estava sendo medicado. O menino, parecendo sentir sua presença, também olhou. Os olhos se encontraram. 2 lágrimas correram pelo rosto do menino. Danilo aproximou-se mais e perguntou: Quem é essa criança, mamãe? Não sei, nós encontramos seus pais na estrada. Estavam precisando de ajuda e os trouxemos até aqui. Danilo, com carinho, passou a mão pela cabeça e pelo rosto do menino e disse: Ele é tão bonito. Não sei o que está acontecendo, mas estou sentindo profunda ternura por ele. Vai ficar bem, tio Rodolfo? Estamos fazendo o possível para que isso aconteça. O menino, assim que olhou para Danilo, pensou: Rosa Maria, Rodolfo e você Felipe, meu neto, estão juntos e aqui. Quanta saudade! Estão, sim, meu velho. Matilde, você também está aqui? Sim, estou ao seu lado desde que renasceu, mas só agora você pôde me ver. Estou muito feliz em ver todos reunidos, só não entendo o porquê. Voltaram para colocar algumas coisas no lugar. Rosa Maria e Felipe não precisariam ter voltado, mas escolheram fazer isso para ajudar aqueles que ficaram para trás. A mim? Não só a você, mas a Jerusa e Marcela também. Sabe o que elas fizeram? Sei, sim. Assim como está acontecendo comigo, elas terão outra chance. Todos sempre têm, mas nem sempre aproveitam. Por que estou com este corpo, Matilde? Porque tenho de depender de outras pessoas. Você não lembra ainda, mas, aos poucos, irá lembrar. Quando estava para renascer, pediu um corpo fraco a fim de que dependesse de outras pessoas para sobreviver. Por que pedi isso? Porque, quando tinha um corpo perfeito, usou do poder e da maldade para destruir muitas vidas. Estou começando a lembrar, fui mesmo um canalha. Infelizmente, meu velho, mas Deus, que é um pai amoroso, perdoa sempre e nos dá, a cada momento, a chance de repararmos o mal que fizemos. Você está tendo essa chance. Como posso reparar alguma coisa em um corpo como este? Com o tempo descobrirá. Reconheci Rosa Maria, Rodolfo e Felipe. Quem são as pessoas que estão cuidando de mim, até agora? Essas pessoas de quem está falando são Maria Luísa e Tobias. Eles concordaram, também, em recebê-lo como filho. Embora ela tenha passado muito tempo no vale, ainda tem sobre si o suicídio e o assassinato e precisa resgatar os dois. Ele, assim como acontece com Rosa Maria e Rodolfo, não precisaria ter voltado, mas insistiu. Não quis deixar Maria Luísa sozinha. Sabe que ele nunca a abandonou nem mesmo quando ela estava no vale. Ele a ama de verdade. Mas você sabe que ela não teve culpa, o culpado fui eu. Sim, você ajudou, mas ela, já há muitas encarnações, não tem conseguido fugir do apelo para o suicídio e sempre termina se matando. Nesta, terá outra chance. E você, porque está aqui? Também fiz com que sofresse muito. Fui sua esposa e, assim como acontece com Tobias em relação a Maria Luísa, também estive sempre ao seu lado, mesmo não renascendo, como está acontecendo agora. Embora não tenha renascido, está aqui. Sim, e ficarei até que possa acompanhá-lo, vitorioso, de volta para casa. Com este corpo, que mal poderei fazer? Poderá colocar à prova o amor entre Maria Luísa e Tobias. Por que está dizendo isso?
Não acabou de dizer que eles sempre se amaram. Disse, é verdade, mas, muitas vezes, quando renascidos, os espíritos se esquecem dos planos feitos e, na hora em que seus desejos não são realizados, fogem dos compromissos assumidos. O que está querendo dizer? Que, muitas vezes, homens, ao terem filhos com o corpo que você tem agora, não suportam e se afastam, ou melhor, fogem da responsabilidade e a mulher toma para si o encargo de criar seu filho, sozinha. E quase sempre consegue. Está dizendo que Tobias pode nos abandonar. Não só ele, como Maria Luísa também. Tomara que isso não aconteça. Tomara, meu velho, tomara. Será que, desta vez, vou conseguir? Esperamos que sim. Tudo está se encaminhando muito bem. Por quanto tempo vou permanecer neste corpo? Pelo tempo que for necessário. Está bem, sei que, depois de tudo o que fiz, preciso me resignar. É isso mesmo, meu velho. É isso mesmo. O quarto todo se iluminou. Matilde e o menino olharam em direção à luz. Pai Joaquim surgiu e, sorrindo, disse: "Tão tudo junto de novo. Que Deus bençoe vocês. Vai ficar ao nosso lado? Não vai ser preciso, sinhá. Vocês estão bem e sei que dessa vez, com a ajuda de Jesus, nosso Senhor, o Senhor vai conseguir. Vim aqui só para dizer isso. Preciso ir embora. Tenho outras coisas para fazer, mas, se precisa, eu volto. Jesus bençoe vocês." Sorrindo, desapareceu. Danilo, alheio ao que estava acontecendo, enternecido e passando a mão sobre a cabeça do menino, disse: "Mamãe, tio Rodolfo, cuidem bem dele, sei que precisa e merece." "Como sabe, Danilo? Você não o conhece." "Tem razão, não o conheço e nem sei o motivo, mas quero muito que ele fique bem." "Estamos tentando, Danilo. Sabe que não precisava nos pedir isso. Sempre fazemos o possível para ajudar nossos pacientes, seja quem for. Desculpem, mas sinto tanta ternura por ele." Rodolfo e Luana, admirados, olharam-se, mas ficaram calados. Danilo continuou olhando para o menino. Luana e Rodolfo não estavam entendendo aquela reação tão diferente da que eles tiveram. Eles, assim que olharam para os olhos do menino, sentiram um certo mal-estar. Danilo, ao contrário, se enterneceu. Como poderia ser? Qual seria a explicação? Ficaram ali por mais um tempo, depois saíram. Não podiam imaginar, mas, assim que saíram, o menino, com lágrimas a cair de seus olhos, disse: "Felipe, meu neto, ainda gosta de mim, Matilde." "Sim, Carlos, ele ainda gosta, apesar de tudo o que você fez. Além do mais, sabe que ele não foi seu neto." "Sei, mas prefiro esquecer o que fiz e só me lembrar dos bons momentos que passei ao lado dele." Ela, sorrindo, disse: "Está bem, faça isso." Chegaram à recepção. Luana foi ao encontro dos pais do menino que continuavam ali. Assim que a viram se aproximando, levantaram-se. Luana disse: "Ele está sendo atendido, embora sua situação seja grave. Temos esperança de que poderá ficar bem." "A senhora acha, mesmo, que ele vai ficar bem?" "Esperamos que sim. Este é o meu cunhado, Rodolfo, ele é especialista em doenças como a do seu filho e fará tudo o que estiver ao seu alcance, não é, Rodolfo?" Rodolfo aproximou-se, pegou a mão que a moça lhe oferecia. Assim que ela tocou em sua mãe e levantou os olhos, ele estremeceu, sentiu um frio correr por sua espinha e um desejo imenso de abraçar aquela desconhecida. Não entendia o que estava acontecendo, mas estava feliz por estar diante dela. Emocionado, disse: "A senhora pode ficar tranquila, vamos fazer tudo o que for possível para que seu filho fique bem." Ela também sentiu o mesmo que ele e, olhando firme em seus olhos, disse: "Acredito nisso, o senhor me parece ser, além de competente, um bom homem." Rodolfo apertou sua mão e, um pouco constrangido por não entender o que estava acontecendo, disse: "Obrigado, mas agora preciso voltar para os meus pacientes. Espero que tudo caminhe como desejamos." Saiu apressado. Luana acompanhou aquela cena e percebeu que alguma coisa havia acontecido.
Pensou. Parece que ele, assim como eu, ficou feliz em ver essa moça, mas por quê? Não a conhecemos. Felipe e Danilo nada perceberam. Felipe disse: Danilo, vamos até o meu consultório e tentar descobrir o motivo desta sua dor de estômago. Dor de estômago, Danilo. Não sabia que estava doente. Passei muito mal durante a noite, mas, agora, a dor sumiu, mamãe. Estou bem, a dor passou. Mesmo assim, eu disse-lhe que vamos fazer alguns exames. Precisamos descobrir de onde surgiu essa dor que lhe causou tanto desconforto. Não acho que seja preciso, papai. A dor, assim como veio, foi embora. Seu pai tem razão, Danilo. Faça os exames que ele julgar necessário. Nenhuma dor surge do nada. Está bem, mamãe, quem mandou eu nascer em uma família com tantos médicos? Disse, rindo e debochando. Que você, infelizmente, não quis ser. A senhora sabe que tentei, mas não consegui. Não nasci para ser médico. Não suporto ver sangue. Prefiro ser advogado. Já discutimos sobre isso e, embora não tenhamos ficado felizes com sua decisão, a aceitamos. Agora, preciso ir para casa. As malas ainda estão no carro. À noite, conversaremos. Estava saindo, quando olhou para o casal que a encarava. Bateu com a mão na testa e disse: Desculpe, esqueci que vocês não têm onde ficar. É verdade, doutora, não conhecemos ninguém aqui na capital e não temos dinheiro. Sim, vocês disseram isso. Vamos para minha casa e arranjaremos um lugar para que fiquem bem. Danilo e Felipe, assustados, olharam para ela, que, sorrindo, disse: Temos uma casa nos fundos. Ela foi feita para que os empregados morassem nela, mas todos eles são casados e moram em suas casas. Ela está vazia e poderão ficar ali, até que seu filho receba alta. Não podemos aceitar, só se a senhora nos arranjar um emprego. Sabem que não tem para onde ir, mas, está bem, o que você sabe fazer? Perguntou, olhando para o rapaz. Não sei fazer muita coisa, sempre trabalhei na roça. E você? Perguntou para a moça, que respondeu: Antes do meu menino nascer, só trabalhei como doméstica. Então, está resolvido o nosso problema. Felipe e Danilo, ainda surpresos e confusos, continuavam olhando e acompanhando a conversa. Sabiam que Luana tinha aquela tendência de ajudar as pessoas, só queriam saber qual seria a solução encontrada por ela. Ficaram calados, somente esperando. Ela, sorrindo, disse: Felipe, o nosso jardim está precisando de uma limpeza e as flores precisam ser replantadas, não é mesmo? Felipe, tomado de surpresa, mas entendendo qual era a vontade dela, respondeu: Tem razão, também notei. Está vendo como para tudo há solução? Vocês vão lá para casa. Você, como é mesmo o seu nome? Tobias, doutora. Tobias, você tem carta de motorista? Tenho, e é profissional. Ótimo, você, além de cuidar do jardim, poderá ser o motorista da casa. O nosso se aposentou. Vi que o doutor e seu filho têm carro. Para que precisa de um motorista? Jerusa, minha filha, não gosta de dirigir e nunca quis um carro. Tínhamos um motorista que trabalhou muito tempo em casa. Há 2 meses ele se aposentou e ficamos sem motorista. Muitos já ficaram em experiência, mas Jerusa não gostou de nenhum deles. Quem sabe ela goste de você. Além do mais, somos muito ocupados e não temos tempo de fazer as compras da casa. Você ficará à disposição da Alda, é quem faz as compras. Nas horas de folga, poderá cuidar do nosso jardim. Está bem, senhora. Vou me esforçar para que fique satisfeita com o meu trabalho. Luana sorriu e, olhando para a moça, perguntou: Como é o seu nome? Luísa. Sabe passar roupa? Não se esqueça de que todos lá em casa, menos Danilo, usam roupas brancas. Sei passar, sim, senhora. Pronto, está tudo resolvido. Vocês ficarão em casa o tempo que for necessário. Depois que o menino receber alta do hospital, veremos o que fazer. Obrigada, doutora. Não sabemos como agradecer.
Não precisam agradecer, basta que trabalhem direito. Agora, podemos ir embora, estou cansada da viagem. Felipe e Danilo beijaram seu rosto e ela, acompanhada por Tobias e Luísa, saíram. Capítulo 2. Uma nova vida. Tobias sentou ao lado de Luana que dirigia o carro. Luísa sentou-se no banco traseiro. Pelo retrovisor, Luana, de vez em quando, olhava para ela e pensava: por que será que tive tanta vontade de ajudar a esses dois? Assim que os vi, senti um carinho muito grande. Parece até que já nos conhecemos, mas isso é impossível. Não estou entendendo. Parece que o mesmo aconteceu com Rodolfo. Ele também teve uma reação muito estranha ao ver a moça. Mais tarde vou conversar com ele e saber se minhas suspeitas são verdadeiras. Assim que chegou em frente à casa, parou o carro, dizendo: Tobias, por favor, pode me ajudar com as malas? Sim, senhora. Ela desceu, abriu o porta-malas e ele retirou todas. Entraram em casa. Alda, uma das empregadas, os recebeu com um sorriso e surpresa: a senhora já chegou. Pensei que só viesse amanhã. Essa era a ideia, mas senti vontade de voltar antes. Está tudo bem aqui em casa? Sim, a Jerusa veio almoçar com uma amiga e foi para a faculdade. Uma amiga? Que amiga? Não a conheço, mas, pelo que ouvi, parece que a moça veio do interior para estudar aqui. Estranho. Jerusa aparecer com uma amiga. Por que está dizendo isso, senhora? Você a conhece melhor do que eu, Alda, sabe como é difícil ela fazer amizade. Parece que tem medo de tudo. Já tentei conversar, mas não consegui. Ela é muito fechada, calada, desconfiada e diferente de Danilo, que fala até demais. Tem razão, senhora. Realmente, é muito fechada. Também não entendo por que é assim. Tem uma casa e uma família maravilhosa e tudo o que quer. Também não entendo, depois vou conversar com Jerusa e descobrir quem é essa amiga. Ela estava muito nervosa. Por quê? Disse que a senhora precisa contratar um motorista, pois está cansada de ir para a faculdade e voltar de lá, de táxi. Depois que o Sebastião se aposentou, já tentei contratar alguns, mas ela não aceitou nenhum. Também não entendo por que ela não quer tirar carta de motorista. Se ela fizesse isso, teria o seu próprio carro. Já falei com ela sobre isso, mas diz que não gosta de dirigir, que tem medo. Medo do quê, Alda? Não entendo esse medo. Também não entendo, senhora, mas ela é assim. Vamos fazer o que, não é? Tem razão, é difícil entender a Jerusa. Senhora, Danilo disse que estava com dor de estômago e foi para o hospital. Sei disso, nós o encontramos lá. Ele está bem? Não sei, Felipe o está consultando, mas não deve ser grave. Alda, este casal vai ficar aqui em casa. Prepare a casa dos fundos. Alda, que já havia notado a presença dos dois, estava curiosa, mas não quis perguntar. Luana continuou. Só depois que você falou em almoço foi que me lembrei de que não comemos durante a viagem. Vocês, assim como eu, devem estar com fome, não estão? Tobias olhou para Luísa, que respondeu: estamos sim, mas não precisa se preocupar, estamos acostumados a ficar sem comer. Vocês podem estar, mas eu não. Alda, tem almoço? Pensei que a senhora não viesse e pedi para Carlita preparar pouca comida, só restou um pouco. Acha que dá para nós três? Receio que não, senhora, mas posso preparar num instante. Prepare somente um lanche e arrume a mesa na sala de refeições. Vamos comer ali. Luísa olhou para Tobias e disse: senhora, preferimos que não. Não o quê? Não querem comer? Não estão com fome? Estamos, mas... Mas o quê? Já sei, não querem comer na sala de refeições, não é? Luísa sorriu. Luana continuou. Preferem comer na cozinha? Luísa voltou a sorrir. Está bem, Alda, prepare os 3 lugares na mesa da cozinha. Também adoro comer ali, só como na sala de refeições por causa do Felipe. Alda sorriu.
Ela sabia que Luana não estava dizendo a verdade, mas conhecia desde pequena e entendia perfeitamente o que estava querendo fazer, ajudar aquele casal. Está bem, senhora, vou pedir para Carlita preparar o lanche. E depois os levarei até a casa dos fundos para que a conheçam. Faça isso. Enquanto os encaminha para a casa dos fundos, vou trocar esta roupa. Começou a se afastar, mas voltou-se. Quando os encontramos, não vi malas. Vocês não trouxeram roupas? Não, senhora. O menino começou a passar mal e saímos correndo, nem pensamos em pegar roupas. Venham comigo. Luísa ficou parada sem saber o que fazer. Luana pegou em sua mão e a puxou, fazendo com que a acompanhasse. Tobias ficou parado, só olhando. Do meio da escada, Luana se voltou e disse: Você também, Tobias, venha. Ele, sem jeito, continuou parado. Ela gritou: Venha. Não pode continuar com essas roupas que está usando. Vou pegar alguma coisa do Felipe para que possa usar. Vocês têm o mesmo corpo. As roupas dele vão servir muito bem em você. Luísa, vendo que ele estava nervoso e com vergonha, disse: Venha, Tobias. Ele, devagar, as acompanhou. Luana abriu uma porta e fez com que entrassem na sua frente. Dentro do quarto, abriu um guarda-roupas e começou a tirar e a jogar sobre a cama saias, blusas e vestidos. Luísa e Tobias, com os olhos, acompanhavam seus movimentos. Depois de tirar alguns, Luana disse: Pode levar tudo com você. Para mim? Sim, para você. Mas são lindos. Não pode fazer isso, senhora. Eu não uso essas roupas. Sabe que todos aqui somos médicos, somente Danilo, para nossa tristeza, resolveu ser advogado. Com exceção dele, todos usamos, na maior parte do tempo, roupas brancas. Pode ficar com elas. Luísa pegou as roupas. Seus olhos começaram a brilhar de uma maneira que Tobias nunca havia visto. Enquanto ela colocava as roupas na frente do corpo e se olhava em um espelho que havia no guarda-roupas, Luana pensou: Engraçado, parece que já vi esta cena. Como pode ser? Porque gostei tanto desses dois assim que os vi. Luísa, com um dos vestidos na frente do corpo, ficou com os olhos parados, perdidos no tempo. Depois de alguns segundos, olhou para Luana e disse: Não sei, senhora, mas parece que já vivi algo parecido com isto. Que está querendo dizer? Não sei como explicar, mas sinto que já nos encontramos em uma situação como esta. Também sinto isso, mas, como sabe, é impossível. Acabamos de nos conhecer. Tem razão, devo ter sonhado ou desejado haver conhecido a senhora, que é um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Luana sorriu, abriu a porta de um outro guarda-roupa e tirou algumas calças e camisas, dizendo: Estas roupas podem ficar para você, Tobias. Não pode, senhora. Seu marido vai ficar brabo. Não vai, não. Ele já não as usa há muito tempo. Pode pegar. Depois, abriu algumas gavetas e tirou roupas íntimas dela e de Felipe e deu a eles que, sem saber o que falar, ficaram calados, embora os olhos brilhassem de felicidade. Luísa foi dobrando as roupas e colocando sobre a cama. Quando estava tudo dobrado, Luana disse: Agora já podemos ir, a Alda vai providenciar toalhas. Vamos descer? Com as roupas nas mãos, Luísa e Tobias a acompanharam. Assim que se aproximaram de Alda, Luana perguntou: O lanche está pronto, Alda? Ainda não, senhora. A Carlita precisa de mais alguns minutos. Está bem. Enquanto isso, acompanhe Luísa e Tobias e mostre-lhe onde vão ficar. Não se esqueça de providenciar tudo o que precisarem, eles vão ficar algum tempo morando aqui. Luísa e Tobias, embora não entendessem o que estava acontecendo, em pensamento, agradeciam a Deus por haver colocado aquela mulher em suas vidas. Saíram acompanhando Alda, que lhes mostrou a casa onde iriam ficar. A casa, embora pequena, era confortável. Tinha apenas um quarto e um banheiro. Assim que Alda os acomodou e providenciou roupas de cama e toalhas, saiu, deixando-os sozinhos. Luísa olhava tudo e seus olhos brilhavam de contentamento.
Subiu na cama e começou a pular e a dizer: "É macia, Tobias. Nunca dormimos em uma cama como esta." Tobias permaneceu calado, só que, dessa vez, sorriu. Estava pulando, feliz, e não percebeu Luana que, da porta, ria da felicidade dela. Assim que a viu, Luísa desceu da cama e, sem graça, disse: "Desculpe, doutora, mas nunca tivemos uma cama como esta. Estou muito feliz." "Não se preocupe, só vim ver se gostaram da acomodação." "Nossa, doutora, nem sabemos como agradecer." "Não precisa agradecer, a casa estava vazia mesmo. Podem ficar o tempo que quiserem." Luana disse aquilo com sinceridade e, outra vez, achou já ter visto aquela cena. Sorrindo, afastou-se. Assim que ela foi embora, Luísa olhou para Tobias e, abraçando-se a ele, perguntou: "Tobias, o que acha de tudo o que está acontecendo?" "Não sei, só sei que ela e o marido foram dois anjos que Deus colocou no nosso caminho." "Será que foi Deus mesmo?" "Claro que sim, Luísa. Você não viu como eles apareceram do nada naquela estrada?" "Do nada, não. Eles estavam voltando de uma viagem." "Sei disso, mas quantos carros passaram por nós e não pararam?" "Qualquer um que passasse poderia ver que estávamos com problema, mas só eles viram e pararam." "Foi Deus, mesmo." "Tem razão. Tem uma coisa que não consigo tirar da cabeça." "O quê?" "Quando ela abriu o guarda-roupa e me mostrou toda aquela roupa, dizendo que eu podia escolher a que quisesse, não sei, mas senti que já tinha vivido aquela cena, Tobias." "Que cena?" "De ver um guarda-roupa cheio de vestidos. E nós duas estarmos juntas." "Não pode ser, Luísa, só se for em sonhos. A gente só a conheceu agora." "Tem razão, mas foi o que senti, por isso disse que achava estranho." Tobias ficou com o olhar distante. Luísa perguntou: "No que está pensando, Tobias?" "Na minha tia Isaura." "Na tia Isaura, por quê?" "Ela tem aquela religião que você sabe." "Sim, ela diz que fala com os mortos, mas sabe que nunca acreditei nisso." "Eu também não, mas agora, estou pensando. Ela me disse, uma porção de vezes, que a gente nasce e renasce muitas vezes. Nunca acreditei e sempre achei que fosse uma bobagem, mas depois do que você me disse, estou pensando, será que você e a doutora não viverão juntas em outra vida?" "Está louco, Tobias? Acredita mesmo nessas coisas?" "Não sei, eu não queria lhe contar, também, assim que vi a doutora, achei que já a conhecia e que era nossa amiga." "Será, Tobias? Será que essa coisa de nascer de novo existe mesmo?" "Não sei, Luísa, mas essa seria a única explicação para isso que estamos sentindo. Ela está nos recebendo como se fôssemos da família. Não só ela, mas toda a família. Você viu o cunhado dela, como é mesmo o nome dele?" "Acho que é Rodolfo. Não sei muito bem, eu estava muito nervoso e assustado com tudo o que estava acontecendo." "É Rodolfo mesmo. Ele me olhou de uma maneira." "Que maneira, Luísa?" "Não sei explicar, mas foi muito estranho." "Estranho como?" "Não sei, estranho." Ela olhou para o marido e viu que ele estava preocupado, deu uma gargalhada e disse: "Não é dessa maneira que está pensando, Tobias. Ele me olhou como um irmão, como alguém que não se via há muito tempo." "Não estou pensando nada." "Está, sim. Eu o conheço muito bem. Não pode ver um homem me olhando que já pensa uma porção de bobagem." "Não pensei, Luísa," disse nervoso. Ela deu outra gargalhada, olhou bem para ele e, levantando-se da cama, o abraçou. "Sei que você morre de ciúmes, só não entendo por quê. Sabe que, desde que éramos crianças e vivíamos na fazenda, só tive olhos para você, para mais ninguém. Gosto muito de você, Tobias. Sei disso, também gosto muito de você. Só que, ela disse imitando o tom de voz dele. Você é tão bonita e eu sou tão feio." "Feio, coisa nenhuma. Você é o homem mais bonito que conheço e, mesmo que não fosse, é o homem que escolhi para meu marido e de quem gosto muito." "Está falando a verdade?" "Claro que estou.
Gosto muito de você, Tobias, e isso acontece desde quando a gente brincava de esconde com as outras crianças. Você lembra? Claro que lembro. Éramos ainda uns pirralhos e nos escondíamos no mato só para ficar pegando um na mão do outro. Com os olhos saudosos, Luísa começou a rir. Naquele tempo, a gente nem imaginava tudo o que ia passar na vida. É verdade, mas, mesmo depois de tudo, estou feliz por estar casado com você, Luísa. Acho que a gente foi feito um para o outro. Ela se abraçou mais forte a ele e começou a chorar. Por que está chorando, Luísa? Porque o nosso menino teve de nascer doente, Tobias. Eu não entendo. Também não entendo, mas não importa o porquê. O que importa é que ele nasceu e a gente gosta muito dele, não gosta? Claro que sim, e ainda tenho esperança de que um dia ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom, Luísa. Você não ouviu o que a doutora disse. Ele só está muito fraco, mas vai ficar bom. Não estou falando de hoje, do ataque que teve, estou falando de ficar bom mesmo, poder andar e me chamar de mãe. Isso você sabe que não vai acontecer. Quando ele nasceu, o médico disse que ele teve um problema, não sei muito bem o que aconteceu, parece que faltou oxigênio e ele ficou desse jeito e para essa doença não tem cura. Não posso aceitar isso, Tobias. Por que isso foi acontecer com a gente? Por que o nosso menino tinha de nascer assim? Por que a gente foi escolhido? Não é justo. Sei como se sente, Luísa. Também penso muito a esse respeito. Quando vejo as crianças brincando, rindo e correndo, fico triste porque sei que isso nunca vai acontecer com o nosso menino. Ele vai ficar para o resto da sua vida assim, sem fazer nada e nem sei se conhece a gente. Ele conhece, Tobias. Claro que conhece. Ele sabe que a gente cuida dele, só isso, Luísa. Acho que todo pai só quer ver os filhos crescerem, se tornarem adultos, se casarem e terem suas famílias. Isso nunca vai acontecer com ele e isso me apavora. Apavora porque, Tobias. Já pensou se a gente morrer? Quem vai cuidar dele? Luísa ficou pensativa. De seus olhos, lágrimas começaram a correr. Nunca havia pensado a esse respeito, Tobias. Nunca imaginei que gente poderia morrer. Agora estou com medo, se isso acontecer, o que vai ser dele? Quem vai cuidar? Vendo o desespero dela, ele tentou consertar. A gente não vai morrer, Luísa. Não temos doença alguma e ainda somos jovens. A gente vai conseguir criar o nosso menino. Sei que vai. Criar para quê, Tobias? Ele vai ser sempre assim, sempre vai depender de alguém. Não sei o que pensar. Nem sei se quero que ele sobreviva. Será que não seria melhor que ele morresse? Não fale assim, Luísa. Ele é nosso filho. Não importa como tenha nascido, o que importa é que é nosso filho e eu o amo de coração. Também o amo, Tobias, mas sabemos que nossa vida não vai ser fácil. A gente não tem dinheiro para dar um bom tratamento para ele e, mesmo que tivesse, não adiantaria. Ele vai ser sempre assim. Também já pensei muito a esse respeito, mas não adianta pensar. Ele está vivo e vai continuar assim e, enquanto a gente puder, ele vai receber todos os cuidados. Deve ter algum motivo que a gente não conhece para ele ter nascido assim e ser nosso. Que motivo, Tobias? Por que ele nasceu assim? Por que foi ser nosso filho? Por que logo a gente? Não sei o motivo, Luísa. Só sei que ele está aqui e que a gente vai cuidar dele. Luísa, com as mãos, secou as lágrimas que corriam por seu rosto e disse: Você tem razão, Tobias. Nada pode ser feito, além de cuidarmos dele. Talvez, algum dia, a gente descubra o porquê de ele ter nascido nosso filho. Isso mesmo, é assim que a gente tem de pensar, do contrário vamos ficar loucos. Agora, acho melhor a gente ir para a casa da doutora. Eu não quis falar, mas estou morrendo de fome. Ela sorriu e, abraçando-o, disse: Eu também. Saímos cedo de casa e nem tomamos café. Saíram e caminharam em direção à cozinha da casa de Luana. Capítulo 3. Conversando sobre o país. Enquanto isso, no hospital, Felipe terminou de examinar o filho e disse:
Aparentemente, está tudo bem, talvez a dor tenha sido provocada pelo fato de você haver comido algo que não lhe fez bem, mas, mesmo assim, acho prudente você fazer uma endoscopia para que possamos ver como está esse estômago. Endoscopia, aquele cano que é enfiado pela garganta. Nem pensar, doutor. Felipe sorriu. Você é mesmo um covarde, Danilo. É um exame como outro qualquer. É feito rapidamente e não vai doer. Deixe de ser criança. Não vai mesmo, eu não vou fazer. Está bem, vou lhe receitar um remédio, mas se a dor voltar vai fazer, sim, é sempre bom se prevenir. Um diagnóstico feito no começo de uma doença é a melhor coisa que pode acontecer. Também não entendi o motivo dessa dor que senti. Acho que era a saudade que estava sentindo do Senhor e queria vir até o hospital. Se fosse saudade, não precisaria vir até aqui. Sabia que eu e sua mãe estávamos viajando e que iríamos para casa, só estamos aqui porque encontramos aquele casal com a criança que passava mal. Que menino lindo, não, papai? Você achou? Sim, por que está me fazendo essa pergunta? Porque, na maioria das vezes, as pessoas desviam o olhar de uma criança como aquela ou, ao contrário, a encaram com curiosidade. Por que isso acontece, papai? Porque ela é diferente das outras. Porque existem crianças que nascem assim como ele. Os motivos são muitos. Pode faltar oxigenação ao nascer, o que prejudica algumas áreas do cérebro. Pode, também, haver problemas sanguíneos por parte dos pais. Não tem cura? Ainda não. Será que elas pensam ou reconhecem as pessoas? Sim, pensam e reconhecem as pessoas, só não conseguem se comunicar. Em alguns casos, dependendo de onde o cérebro foi atingido, conseguem ter uma vida quase normal. Esse menino pode ter uma vida normal. Infelizmente, não. Ele será dependente por toda a vida. Que pena. Ainda não entendo por que Deus permite que isso aconteça. Também não sei responder. Estou estranhando. Estranhando o quê, papai? Parece que você gostou muito desse menino, não foi? Sim, não sei como explicar, mas assim que olhei em seus olhos, tive a impressão de conhecê-lo. Sabe que isso é impossível. Nunca o viu antes. Seus pais moram no interior, perto da fazenda, e você não vai lá faz muito tempo. Tem razão, mas eu tive essa sensação assim que o vi. Como isso pode acontecer? Outra resposta que não sei dar. Como? Não, o Senhor não é aquele que sabe tudo. Danilo perguntou, rindo e fazendo aquela careta que todos conheciam. Espere aí, nunca disse que sabia tudo. Nem precisa dizer, sempre teve respostas para tudo e quando não tem, faz como está fazendo agora, diz que não sabe. Está vendo? Como pode dizer que me considero o sabedor de tudo? Falei isso só para irritá-lo. Gosto de vê-lo nervoso, papai. Você gosta, mesmo, é de brincar, especialmente comigo. Os culpados somos nós, eu e sua mãe, que lhe damos toda essa liberdade. Acho muito bom que seja assim. Quando digo a meus amigos que conversamos e brincamos, eles não acreditam. Dizem que não conseguem conversar com os pais e muito menos com as mães. A educação deles é muito rígida. Sei que acha bom, Danilo, conheço essa educação e gostaria que meu pai tivesse sido igual a mim, mas não era. Sempre foi muito rígido, bastava um olhar para eu e Rodolfo entendermos o que ele queria e ficarmos calados. E, sua mãe? Ela era diferente dele, gostava de falar e estava sempre disposta a ouvir, mesmo assim, não era sobre qualquer assunto que podíamos conversar. Além disso, não fazia nada sem consultar meu pai. Era dependente dele em tudo. Não, mamãe é diferente. Ela gosta de ouvir e está sempre pronta para ajudar, mas, se for preciso tomar uma decisão, toma sem demora e, se erramos, nos faz pensar no assunto. Sei que, se precisar, ela daria a vida por mim e por Jerusa. Ela é quem fala pouco. Parece sempre desconfiada. Por que ela é assim, papai? Também não entendo. Jerusa é assim desde pequena. Sempre foi de falar pouco e também gostava de ficar em um canto, quieta.
Não brincava com crianças da sua idade. Como sabe, não tem amigas até hoje. Passa a maior parte do tempo no seu quarto. Sabe que sinto pena dela. Por quê? Uma pessoa assim só pode ser infeliz, papai. Guardar tudo só para si e não confiar em ninguém. Concordo com você. Nunca entendi o motivo de sua irmã ser assim, mas o que se pode fazer? Desde muito cedo, aprendi que precisamos aceitar as pessoas como são. Talvez a vida faça com que ela mude, mas, mesmo que não mude, nunca deixará de ser sua irmã e nossa filha. Eu e sua mãe, pode ter certeza, amamos os dois da mesma maneira. Claro que, com você, o nosso diálogo é mais fácil, mas isso não significa que a amamos menos. Tenho a certeza de que você também a ama. Claro que sim, papai. Embora, algumas vezes, ela torne isso muito difícil. Felipe começou a rir. Danilo não entendeu e perguntou: do que está rindo, papai? De nada, meu filho. Não entendo como começamos a falar da sua dor de estômago e terminamos falando de sua irmã. Danilo também riu. Tem razão, papai. Também não sei, a não ser o fato de que gostaria que ela fosse diferente. Mas, diante do que disse, não há como mudarmos alguém. Só mesmo a própria vida. É isso que devemos fazer. Continuar amando-a e aceitá-la como é. Voltando à sua dor de estômago, sabe que existem estudos que dizem que o estômago reflete o estado emocional da pessoa. É mesmo? Sim, você está tendo algum problema, Danilo. Não chega a ser um problema, mas tem algo me incomodando. Posso saber o que é? É na faculdade. Na faculdade, está tendo algum problema com os estudos. Se for preciso, podemos contratar um professor particular para ajudá-lo. Não se trata disso, papai. Sabe que amo direito, talvez por isso não encontre muita dificuldade. O que é, então? Estamos vivendo em uma tensão permanente. Por quê? Devido às perseguições políticas, nunca se sabe quem é amigo ou não. Parece que está muito grave mesmo, não é? Muitos de meus amigos estão presos ou exilados. O regime militar está sendo muito duro com aqueles que não estão a seu favor. Dizem que as pessoas estão sendo torturadas. No princípio, não sabíamos como elas eram encontradas e presas. Agora, sabemos que os militares colocaram espiões disfarçados como estudantes. Por isso, a desconfiança é total. Sabe que nunca gostei de me envolver em política. Nasci para cuidar da saúde das pessoas. Desde que eu tenha condições de atendê-las, não tenho, nem quero me preocupar. Alguns não pensam assim e acham que o melhor caminho é a resistência, a luta armada. Felipe, assustado, perguntou: você está envolvido em algum movimento de resistência, de luta armada, Danilo? Não, papai, eu acredito na lei, por isso estou estudando direito, pois sem a lei nunca haverá uma sociedade livre. Não acredito que a democracia possa ser conseguida através das armas, como muitos propõem. Embora saiba que, através das armas, ela possa nos ser tirada. Também penso assim, filho. A violência só gera violência. Embora para mim, a ditadura não cause problema algum. Apesar de não poder falar contra, tenho meu trabalho e condições de exercê-lo bem. O querer falar, discutir e lutar, faz parte da mentalidade dos advogados, não dos médicos. Estes precisam apenas preocupar-se com seus doentes. Muitos não pensam assim e acreditam que a ditadura nos faz muito mal. Sabe o que não aceito? Não. Que jovens, assim como você, sejam envolvidos por adultos experientes e mandados para a frente de batalha. Não estou entendendo. Adultos descontentes, sem coragem de enfrentar suas próprias lutas, envolvem jovens estudantes, mas na hora da luta, propriamente dita, eles não se apresentam, apenas ficam organizando. São os jovens que lutam e, por esse motivo, são obrigados a se esconder, fugir e, consequentemente, largar seus estudos. Assim, deixam de ajudar a pátria da maneira correta. Você não está vendo quantos de seus amigos estão indo presos e obrigados a deixar o país sem saber se um dia poderão voltar.
Sim, conheço muito e todos são estudantes brilhantes. Está vendo o que vai acontecer com eles, se nunca mais puderem voltar para o país, para seus pais. Onde estarão os adultos que os envolveram quando eles e seus pais choraram de saudade e preocupação, pois perderam seus filhos por uma luta inglória? Por que diz que a luta é inglória, papai? Porque essa ditadura que está aí só vai terminar no dia em que desejarem aqueles que a promoveram, Danilo. Não estou entendendo. Estou dizendo que, no dia em que os militares quiserem, a ditadura terminará e o país voltará para as mãos dos civis. Acredita mesmo nisso, papai? Sim, não só acredito como tenho certeza. A história nos conta. Muitos não pensam assim. Dizem que, se o povo quiser e se unir, eles serão obrigados a se afastar. Isso é ilusão, o povo só conseguirá se unir, quando eles permitirem. Antes disso, nada poderá fazer. Será, papai? Sim, pode esperar para ver, Danilo. Às vezes, penso que o senhor tem razão. Por que está dizendo isso, Danilo? Parece que o povo não está se dando conta do que está acontecendo. Parece que a ditadura não atinge a população. Você tinha só 13 anos e não lembra, mas, no princípio, diante de tanto desmando e corrupção da maioria dos deputados e senadores, o povo ficou feliz pelos militares terem tomado o poder. A felicidade foi tanta que, quando houve a campanha, Ouro para o Brasil, muitos tiraram até a aliança do dedo para doar. A campanha teve uma repercussão enorme, todos queriam ajudar o Brasil. Depois, no governo militar, foi criado o Banco Nacional de Habitação e muitos conseguiram sua casa própria. Além disso, construíram hospitais e escolas. Com todo esse desenvolvimento, não faltou trabalho e isso é tudo do que o povo precisa. Trabalho. Acha que o povo não se importa de não poder falar, reivindicar? Um homem que se levanta às 5 ou 6 horas da manhã, após trabalhar o dia inteiro, quando chega a casa só quer relaxar, assistir à televisão, por isso não se importa com quem o está governando. O homem comum acha que não tem o que falar, só quer ter comida, moradia, saúde e escola para os filhos. Além do mais, acredita que nada possa fazer contra os poderosos. Eu mesmo, após passar longas horas aqui no hospital vendo muita dor e sofrimento, quando chego a casa só quero descansar e esquecer tudo o que vi. Não tenho ânimo algum para me revoltar. O senhor deve ter razão. Acredito que é isso mesmo o que acontece com o homem comum. Mas, mesmo assim, a liberdade é importante e, para que isso aconteça, é necessário que haja eleições e o povo possa escolher quem quer que o governe. Sim, esse é um sonho e seria ideal se... Se o quê, papai? Os estudantes são os únicos que podem brigar e se entregar a essa luta. A maioria deles tem os pais que pagam seus estudos e não precisam se preocupar com casa e comida. Eles têm e precisam ter o ideal de liberdade, de democracia. Não se esqueça de que a maioria do povo brasileiro tem pouca instrução e que aqueles que votam são os mesmos que levantam de madrugada para ir trabalhar e voltam à noite, cansados. Não sabem e não estão interessados em saber a quantas anda a política e os políticos. Na hora de votar, votam em alguém por ouvir dizer ou por receber alguma compensação e aqueles que se candidatam, na maioria das vezes o fazem pensando exclusivamente no seu próprio bem. Sem educação acadêmica, pouco se conhece e se pode exigir. Infelizmente, a maioria dos políticos brasileiros não tem esse perfil. Para o senhor não existe político bom? Claro que existe, mas é uma minoria que, sozinha, nada poderá fazer. Foi por isso que o senhor disse que, no princípio, o povo ficou feliz. Parece que os militares se preocuparam mesmo com o Brasil. O que acha que aconteceu para que mudassem, se tornassem violentos e provocassem toda essa repressão? O poder, meu filho. O poder, ele cega as pessoas, não importando a que classe pertençam. O poder? Sim, as pessoas fazem de tudo para exercer o poder sobre as outras. Quer saber de uma coisa? Acho que todo político é contra a democracia. Danilo riu e perguntou curioso. Por que está dizendo isso, papai? Todo homem,
quando atinge um cargo político, começa a perceber a mudança que ocorre em sua vida. É sempre bem recebido em qualquer lugar em que se apresenta. As pessoas o bajulam, fazendo com que se sinta especial. Essa situação o envaides, o que faz com que tema perdê-la. Com a democracia, existe a alternância de poder e isso o assusta. Ele teme perder o lugar que conquistou. Com as ditaduras, esse perigo é afastado e ele pode continuar no poder por um tempo bem mais longo que a democracia permitiria. Danilo ficou olhando para o pai. Ele não imaginava que o pai pensasse daquela maneira. Disse: "O senhor parece conhecer muito bem os problemas. Por que não se envolve na luta? Como já lhe disse, nasci para ajudar as pessoas na sua doença, nasci para salvar vidas. Deixo a política para os advogados." Disse isso, rindo e passando, com carinho, a mão pelos cabelos do filho. "Uma coisa está me preocupando, Danilo." "O que, papai?" "Você disse que não está envolvido em qualquer movimento de resistência, por que está tão preocupado com os espiões que diz existirem na faculdade?" "Não estou envolvido, mas o Júlio está, temo por ele. Sabe que é meu amigo. Ele não é filho de um coronel da Marinha." "Sim, desde pequeno, quis seguir a carreira do pai, mas foi impedido." "Impedido por quê?" "O pai lhe disse que a vida de um militar não é fácil, precisa mudar constantemente e sua família o acompanha. Isso faz com que seus filhos não tenham tempo para se acostumarem a uma nova escola nem mantenham amizades, o que julga prejudicial para a formação das crianças. Por isso, deseja que o Júlio tenha uma profissão diferente da dele. Quer que ele seja advogado." Pensando assim, ele até que tem razão. O Júlio aceitou sem discutir. O pai, por ser militar, exerce em sua casa uma posição de comando e hierarquia. Júlio não teve como discutir. Ele não gosta de estudar direito. Até que gosta, mas, da Marinha, gosta muito mais. Desde pequeno, sonhou em ser marinheiro. Quem sabe ele ainda poderá ser. Só não entendo uma coisa. Se ele gosta tanto da vida militar, por que está envolvido em um movimento de resistência contra os militares? Também lhe fiz essa pergunta e me admirei com sua resposta. O que ele respondeu? Disse que, por admirar as Forças Armadas e os militares, não pode aceitar no que eles se transformaram. Disse que os militares têm uma boa formação acadêmica e sua maior missão é defender o Brasil e seu povo de qualquer ataque, por isso, nunca poderiam tornar o Brasil uma ditadura. Ele não é revoltado contra as Forças Armadas, mas, sim, contra alguns militares que as transformaram em ditadores e, segundo alguns, torturadores. Conheço o Júlio por muito tempo e sei que é um bom rapaz. Agora, você me diz que está lutando por algo em que acredita. Embora não acredite na sua luta, respeito-o por sua determinação. Nisso o senhor tem razão. Ele luta por aquilo em que acredita, é um bom rapaz e amigo leal. Quando estamos conversando, tenho a impressão de que o conheço há muito tempo, porém, sei que isso é impossível, só nos conhecemos há 2 anos, quando entramos na faculdade. Admiro aqueles que se envolvem em uma luta por um ideal. Embora, através da história do nosso país, possamos perceber que a nossa democracia, desde a República, sempre foi ameaçada e, por diversas vezes, foi vencida. Continuando a estudar a história do Brasil, notamos que sempre que a democracia foi abalada, houve homens que lutaram para que ela fosse restabelecida, assim como está fazendo o seu amigo Júlio e outros. Porém, quando isso aconteceu, vários daqueles que lutaram a seu favor começaram a fazer parte do mundo político e mudaram de atitude radicalmente. Em pouco tempo, estavam fazendo as mesmas coisas que aqueles contra os quais lutaram. O senhor está dizendo que a história sempre se repete. Sim, todo homem que chega ao poder, em qualquer mandato, logo começa a fazer parte do sistema, pois, se assim não fizer, não será aceito perante os demais e sofrerá com isso. Há, ainda, aqueles que se deixam envaidecer pelos privilégios que o poder propicia. O poder, infelizmente, corrompe, meu filho. Todos os políticos se deixam corromper. Graças a Deus, não.
Existe uma minoria que continua tentando seguir seus ideais e o desejo de que o Brasil deixe de fazer parte do terceiro mundo e se torne a potência que poderia ser, se não houvesse tanto roubo, tanta corrupção. Tenho certeza de que, se um dia, o Júlio chegar ao poder, será um desses. Se for assim, tomara que chegue. O Brasil precisa de bons políticos. Por ele estar tão decidido é que sinto medo. Ele está muito envolvido e agora, com tantos espiões, temo que poderá ser preso e torturado e, se isso acontecer, sinto que nada poderei fazer. Não se preocupe, Danilo, se isso acontecer, seu pai é um coronel, tem muitos contatos e fará com que ele seja libertado. O senhor acredita nisso? Sim, por isso, não fique preocupado. Agora, preciso ir para casa. Hoje, não devia estar trabalhando. Estou cansado da viagem. Vamos. Gostaria de, antes de ir embora, ver como aquele menino está. Você se interessou mesmo por ele, não é, Danilo? Não consigo entender o motivo, mas sinto muito carinho por ele. Vou até lá, papai, depois irei para casa. Vou com você, depois iremos para casa. Sua mãe levou o carro e eu estou a pé. Amanhã, retornarei ao trabalho. Hoje, só quero chegar a casa, relaxar e descansar sem me preocupar com política, políticos ou com quem está me governando. Disse isso rindo e debochando. Danilo também riu. Saíram do consultório e foram para o quarto do menino que só haviam conhecido naquele dia, mas por quem, mesmo sem entender o motivo, Danilo sentia tanto carinho. Capítulo 4. A história de Luísa e Tobias. Luísa e Tobias entraram pela porta dos fundos, na cozinha, no exato momento em que Luana entrava pela porta do corredor. Assim que os viu, sorriu, dizendo: "Parece que agora estão bem." "Estamos sim, senhora. Olhe como as roupas que nos deu ficaram boas. Parece que foram feitas para nós." "Ficaram, sim, mas, sentem-se, vamos comer. Não sei vocês, mas eu estou morrendo de fome." Luísa sentou-se, Tobias esperou que Luana se sentasse e, em seguida, fez o mesmo. Sobre a mesa, havia pão, frios, frutas e suco, além de café com leite. Para eles, que estavam desde o dia anterior sem comer, aquilo representava o manjar dos deuses, mas esperaram até que Luana começasse a comer. Ela, com um pedaço de pão na mão, disse: "Podem começar a comer e fiquem à vontade. Tudo isso, a Alda preparou só para nós, não é, Alda?" "É sim, senhora. Fiz o melhor possível." "Está ótimo, não está?" perguntou olhando para eles. Luísa, também com um pedaço de pão na mão, sorriu e respondeu: "Sim, está ótimo. Não imaginam a fome que estávamos sentindo e, para ser sincera, jamais vimos uma mesa como esta, com tanta coisa, não é, Tobias?" Tobias continuou calado, apenas concordou com a cabeça. "Não me diga isso, são muito pobres." "Sim, mas isso, antes de nosso filho nascer, nunca nos incomodou." "Por que incomodou depois que ele nasceu?" "Porque se tivéssemos dinheiro, poderíamos ter lhe dado uma melhor alimentação e tratamento e, quem sabe, conseguíssemos curá-lo." Luana ficou olhando para aquele casal que comia com tanta vontade, pensou: "Coitados, são tão jovens. E não sabem que, mesmo que tivessem dinheiro, nunca conseguiriam curar o filho." Poderia lhes dizer, mas para que tirar suas ilusões, não vale a pena. Depois de pensar, disse: "Agora, seus problemas terminaram. Estão aqui em casa e, aqui, nada de mal lhes acontecerá. O menino está nas mãos de Rodolfo. Sei que tudo o que ele puder fazer, fará. A senhora acha que ele vai ficar bom? Que vai ser uma criança igual às outras?" Aquela pergunta incomodou Luana, pois não sabia o que responder. Se mentisse, criaria, neles, uma ilusão. Se dissesse a verdade, lhe causaria uma tristeza sem fim. Sabendo que precisaria dar alguma resposta, disse: "Não posso lhe responder, Luísa. Só posso lhe dizer que Rodolfo é muito bom e que fará o melhor." "Está bem, doutora, e obrigada por tudo o que tem feito por nós, pessoas que não conhece."
Sabe que isso é difícil de acontecer, as pessoas confiarem nas outras, dessa maneira. Não me pergunte por quê, mas gostei de vocês assim que os vi e achei que deveria ajudá-los. Sei que são pessoas boas, apenas precisando de ajuda e, eu, graças a Deus, posso ajudar. Não haverá problema algum se quiserem continuar morando aqui, mesmo quando o menino ficar bom. Aqui, vocês terão trabalho, casa e comida. Também todo o tempo de que precisarem para ajeitar suas vidas. Mas, se quiserem, podem ir embora a qualquer momento. Não vamos, senhora, só se a senhora quiser. Nunca nos sentimos tão seguros e felizes, além de o nosso filho estar sendo tratado. O que mais a gente poderia querer, não é, Tobias? É, sim, obrigado, doutora. Continuou comendo, só que com os olhos perdidos. Luísa percebeu, no que está pensando, Tobias? Em nada, Luísa. Claro que está, conheço você. Está bem, estou pensando em uma coisa que a tia Isaura me disse. O que ela disse? Que a gente nunca está sozinho e, que, na hora da necessidade, Deus sempre nos manda uma ajuda. Hoje, pela manhã, quando a senhora encontrou e ajudou a gente, doutora, eu estava desesperado. O menino estava daquele jeito que a senhora viu. Eu não tinha um centavo. Quando ele começou a passar mal, pedi ajuda a Deus, peguei a Luísa e saímos para a estrada. Ela também estava nervosa e desesperada. Tanto que até desmaiou. A senhora viu, não viu? Se minha tia Isaura tivesse aqui, ia dizer que foi Deus quem colocou a senhora e o seu marido, naquela estrada e naquela hora. Ela diz que Deus usa algumas pessoas para ajudar outras. Luana ouviu e, olhando para ele, disse: quando fomos para a fazenda, pretendíamos voltar só amanhã. Não sei se sabem, mas, para médicos, é muito difícil sobrar tempo para tirar férias. Fomos até a fazenda, para visitar o avô do meu marido que está com mais de 80 anos. A fazenda é maravilhosa, se pudesse, eu ficaria lá pelo resto da minha vida. Por isso, não entendi a vontade imensa de, naquele momento, vir embora. Depois de ouvir o que você disse, Tobias, penso que, talvez, sua tia tenha razão. Será que foi Deus quem me usou para ajudar vocês? Acho que foi, doutora. Acho que a senhora foi um anjo enviado por Deus. Luana deu uma gargalhada. Anjo, eu? Sim, a senhora e seu marido. Ele parece ser, assim como a senhora, uma pessoa de bem. Ele é mesmo, é o melhor homem do mundo. Somos muito felizes. O seu filho, aquele que estava no hospital, também parece ser um bom moço. Tem também a Jerusa. Ela é minha filha e bem diferente do irmão, mas é uma ótima moça. Estudiosa e bem educada. Sabe, Luísa, vocês estão em uma família onde todos são bons, mas, como em toda família sempre existe algum problema. Ninguém é perfeito, temos as nossas diferenças, porém procuramos superá-las. E vocês, como se conheceram? Quando eu tinha 6 anos, minha mãe morreu. Eu não conheci meu pai, foi ela quem sempre me criou. Ela trabalhava de empregada doméstica na casa do senhor Rafael, tio do Tobias. Então vocês se conhecem desde crianças? Não, senhora. O Tobias morava em outra cidade com os pais. O pai dele é irmão do senhor Rafael. Quando o Tobias completou 16 anos e eu 14, o pai dele mandou que ele viesse morar com o tio para poder estudar. Foi aí que a gente se conheceu e, escondido, começamos a namorar. Percebi que são muito jovens. Foi por isso que tiveram de namorar escondido. Foi, o senhor Rafael disse que éramos muito crianças e proibiu, mas nada adiantou a proibição, assim que nós nos vimos, tanto eu como ele sentimos que era amor verdadeiro. Amor verdadeiro aos 14 anos? Perguntou, rindo. Sim, o nosso amor é verdadeiro. Não é, Tobias? Ele sorriu e com a cabeça disse que sim. Luana olhou para Alda que estava servindo a mesa e que sorria. Ela sabia por que Alda sorria e, também sorrindo, disse: sei o que está pensando, Alda. Sabe, senhora? Sei. Olhou para Luísa e Tobias e disse:
Quando conheci o Felipe, ele tinha 18 anos e eu 16. Como aconteceu com vocês, assim que nos vimos, sabíamos que o nosso amor era verdadeiro. Nossas famílias, ao contrário das de vocês, embora achassem que éramos crianças, não proibiram o nosso namoro. Quando nos casamos, eu estava esperando o Danilo e só tinha 17 anos. Estávamos na faculdade de medicina e eles nos ajudaram durante todo o tempo em que estivemos estudando. Assim que nos formamos, fomos trabalhar no hospital da família de Felipe e estamos lá até hoje. Existe, sim, Luísa, o amor verdadeiro e acredito que vocês se amam de verdade. A gente se ama, sim, doutora. O que aconteceu depois que o Sr. Rafael proibiu? Quando eu descobri que estava grávida, o Tobias foi conversar com o tio, mas ele não quis saber dos nossos motivos e queria que eu tirasse a criança e que Tobias voltasse para a casa do pai. Não podíamos aceitar aquilo. Eu não queria tirar a minha criança e o Tobias não queria ir embora. Depois de pensar muito, resolvemos que a única solução era fugir. Foi o que fizemos. Vocês fugiram? Sim. Foram para onde? Fomos para uma cidade vizinha. O Tobias arrumou emprego em uma fazenda e eu, enquanto minha barriga não ficou grande, trabalhei na casa grande como empregada, mas, quando a dona da casa percebeu que eu estava esperando criança, me mandou embora e o Tobias ficou trabalhando sozinho. Quando o menino nasceu, vocês moravam na fazenda? Sim, uma parteira me ajudou, mas quando ela percebeu que ele estava demorando muito para nascer, conversou com o dono da fazenda e ele me levou para o hospital. O médico disse que, como ele demorou a nascer, teve um problema no cérebro e ficou daquele jeito que a senhora viu. Luana acompanhava o que ela dizia e sentiu um aperto no coração. Disse: talvez tenha sido esse o motivo, mas poderiam ser muitos outros. Estou pensando em como vive a maioria do povo brasileiro. Sei que só penso, mas não tenho ideia do que seja a pobreza. Embora soubesse que existem pessoas pobres, como vocês, nunca as havia conhecido. Nasci em uma família com recursos e nunca senti falta de coisa alguma. Por isso, só posso imaginar o que seja viver nessa pobreza que você está descrevendo. É muito difícil, mas, apesar de o nosso menino haver nascido assim, gostamos muito dele e acreditamos que, com fé em Deus, ele ainda vai ficar bom e me chamar de mãe. É o que mais desejo. Você também gosta muito dele, não é, Tobias? Tobias olhou para Luísa e respondeu: gosto de você, Luísa. Luana percebeu que alguma coisa existia ali, mas não pôde precisar o que. Sabia que, infelizmente, o menino dificilmente poderia fazer o que Luísa queria, pois, pelo pouco que havia visto, percebeu que o cérebro dele havia sido muito comprometido, mas se calou e pensou: são tão jovens e já têm tantos problemas. Como a vida é estranha. Enquanto eu tive tudo e meus filhos também, existem muitas pessoas tão pobres como eles. Vocês nunca mais voltaram para a casa do Sr. Rafael? Não. Por que não, Luísa? Ficamos com medo. Quando o menino nasceu e descobrimos que ele tinha esse problema, ficamos assustados e pensamos em voltar, mas a gente sabia que o tio não ia aceitar. Ele não queria que a criança nascesse e ia querer muito menos agora, doente assim. Entendo. E foram para onde? Continuamos na fazenda. O Tobias continuou trabalhando, eu não pude mais, precisava cuidar do menino. Foi muito difícil, o salário do Tobias era muito pequeno. Depois de pagar o aluguel da casa e a despesa que fazíamos na venda da fazenda, não sobrava quase nada. Por isso, quando a senhora pegou a gente na estrada, o Tobias disse que não tinha nem um centavo. Vendo meu menino morrendo e sabendo que não tínhamos dinheiro para socorrê-lo, desesperei-me e desmaiei. Agora estou entendendo. A vida de vocês, até aqui, foi muito dura, mas, daqui para frente, tudo vai melhorar e vocês ficarão bem. O menino está no hospital e sendo bem cuidado. Vocês estão aqui e ficarão enquanto quiserem. Obrigada, doutora. Só mesmo Deus poderá lhe pagar todo o bem que está nos fazendo. Conhecendo a vida de vocês, acredito que Deus me pagou por antecedência.
Sempre tive uma vida boa. Nasci em uma casa em que, além de ter dinheiro, tinha, também muito amor e carinho. Sempre fui muito feliz e tive tudo o que desejei, além de um marido e filhos maravilhosos. Depois do que ouvi de vocês, só me resta agradecer a Deus pela vida que me deu. A senhora merece. Luana, pensativa, sorriu. Luísa, terminando de comer, perguntou: Doutora, será que podemos voltar para o hospital e ver como nosso menino está? Acredito não ser necessário. Quando saímos de lá, Rodolfo estava cuidando dele. Hoje, nós estamos cansados. Vou telefonar, falar com Rodolfo e saber como o menino está. Se ele achar necessário, se o menino estiver correndo algum risco, iremos até lá. Porém, se ele estiver bem e sedado, vamos deixar para amanhã. Não precisam ficar preocupados. Ele está sendo muito bem tratado. Nunca ficamos longe dele. Mas ele nunca teve um tratamento como está tendo agora. A presença de vocês não vai adiantar e vocês, justamente por terem estado ao lado dele, precisam ter um tempo de descanso, precisam ficar um tempo sozinhos. Descansem hoje e, amanhã, quando eu for para o hospital, irão comigo. Está bem assim? A senhora vai telefonar? Vou sim, agora mesmo. Luana levantou-se e foi até um telefone que estava preso na parede. Assim que atenderam do outro lado, pediu para falar com Rodolfo. Ele atendeu imediatamente. Rodolfo, sou eu, a Luana. Como o menino está? Sob medicação, mas parece bem. Precisamos esperar a medicação fazer efeito para vermos o resultado. Acha necessário os pais irem até aí? Não, não é preciso. Nada poderão fazer aqui, a não ser ficarem cansados. Se acontecer alguma coisa preocupante, eu lhe telefono e você providencia a vinda deles para cá. Obrigada, Rodolfo. Vou tranquilizar os pais. Eles estão aflitos. Entendo, mas diga-lhes que, por enquanto, não há motivo para isso. Ela conversou com ele por alguns minutos e desligou. Voltou-se para Tobias e Luísa e disse: Como havia previsto, o menino está sedado e sendo medicado. Rodolfo disse que, se vocês quiserem, podem ir até lá, mas, assim como eu, não acha necessário. Se o quadro se alterar, ele avisará imediatamente. A senhora acha mesmo que a gente não precisa ir? Acho. Agora, voltem para o quarto e procurem descansar. Quando ele voltar para casa, o trabalho recomeçará. E sei que não é fácil cuidar de uma criança como a sua, Luísa. Eu não me importo, doutora. Sou feliz por ele ter nascido. Sei disso, mas precisam descansar e eu vou fazer o mesmo, vou me deitar um pouco e tentar dormir. Fiquem em paz. Amanhã será outro dia. Luísa olhou para Tobias que balançou os ombros. Ela disse: A doutora tem razão, Tobias. A gente não tem o que fazer no hospital e estamos mesmo muito cansados. Sorriram, levantaram-se e se despediram de Luana que, com os olhos, os acompanhou. Enquanto eles saíam da cozinha, ela pensou: tão jovens e com tantos problemas. Por que será que alguns, como eu, têm tanto, e outros, como eles, nada têm? Capítulo 5. Ideias conflitantes. No hospital, Danilo e Felipe foram até a emergência, onde o menino estava em observação. Assim que entraram, viram Rodolfo ao lado dele. Aproximaram-se. Rodolfo percebeu quando chegaram. Sorriu, perguntando: Ainda está por aqui, Felipe? Pensei que já tivesse ido embora. Estamos indo, mas Danilo quis vir ver como o menino está. Está reagindo bem à medicação. Acredito que logo estará bem. Por que todo esse interesse, Danilo? Não sei, tio, mas estou preocupado com ele. Ele é tão pequeno. Não entendo como uma criança pode nascer assim, dessa maneira. Assim como ele, existem muitas crianças com paralisia cerebral. Por que isso acontece, tio? Os motivos científicos são muitos. O que quer dizer com motivos científicos? Existem outros. Não sei se existem outros, só entendo dos científicos, mas Marília tem outros pensamentos. Que pensamentos?
Ela está estudando uma doutrina a qual diz que todos renascemos e que estamos pagando por tudo o que fizemos em encarnações passadas. Como é isso, tio? Danilo perguntou, assustado. Não sei muito bem, mas, segundo ela, nascemos e renascemos muitas vezes e, a cada renascimento, vamos nos lapidando até chegarmos à perfeição. Ela diz que estamos vivendo, hoje, a vida que escolhemos ontem e que durante a nossa vida reencontramos amigos e inimigos de outros tempos. Como é? Danilo perguntou, intrigado. Ela diz que precisamos nos encontrar com amigos e inimigos para perdoarmos e sermos perdoados. Só assim, poderemos seguir para o aperfeiçoamento. O senhor acredita nisso, tio? Até hoje, não e nunca me preocupei. O que está querendo dizer com até hoje? Quando me vi diante desse menino, senti um mal-estar terrível e tive vontade de sair de perto dele. Só não o fiz por ser médico e saber que ele precisava ser atendido. Porém, quando vi sua mãe, senti um carinho enorme por ela e tive de me controlar para não abraçá-la. Parece que a conhecia há muito tempo. Isso me levou a pensar no que Marília disse. Será que já conhecia esse menino e sua mãe? Por tudo o que senti e, se formos pensar sobre o que Marília diz, ele deve ter sido meu inimigo e ela, alguém que amei muito. Será, tio? Não sei se isso pode realmente acontecer, mas que foi estranho, foi. Também tive essa mesma impressão, só que foi ao contrário. Assim que vi o menino, senti por ele muito carinho, poderia dizer que até saudade. Felipe, que estava calado ao lado deles, começou a rir e disse, vocês dois estão voando. Voltem para a terra. Rodolfo e Danilo também riram. Rodolfo perguntou, o que está fazendo aqui, Danilo? A esta hora não deveria estar na faculdade. Deveria, tio, mas tive uma dor muito forte de estômago e vim até o hospital para ver qual foi o motivo. Já o examinou, Felipe? Sim, e pedi que faça alguns exames, mas ele se recusa. Por que está se recusando, Danilo? Não acho que seja necessário. Agora, depois da conversa que tivemos, acho que essa dor foi só um motivo para que eu viesse aqui para rever o meu amigo. Disse, passando com carinho a mão sobre a cabeça do menino, que, sem que imaginassem, começou a chorar e a dizer, está vendo, Matilde, ele não me esqueceu. Estou sim, Carlos. O amor dele sempre foi muito grande por você. Por que não posso abraçá-lo, Matilde? Estou morrendo de saudade. Sabe que está vivendo a vida que escolheu. Quando retornou e viu que, por ter tanto poder, fez muita maldade, pediu para renascer assim, pois, com esse corpo, não poderia fazer mal algum, mas, ao contrário, seria dependente de outras pessoas. Porém Deus nosso Pai tornou a colocar em sua vida todos eles. Deus é muito bom, não é, Carlos? É sim, Matilde, é sim, mas eu gostaria de poder abraçar o meu menino, assim como Maria Luísa, minha filha amada e a quem fiz tanto mal. Não pode se esquecer do mal que fez para Rosa Maria, Jerusa, Tobias e Rodolfo. Todos eles estão aqui ao meu lado, Matilde. Eles querem se vingar? Não, ao contrário, todos escolheram renascer e ajudá-lo na sua caminhada. São espíritos amigos. Embora não entendamos, o amor e o perdão são os sentimentos mais fortes e maiores que existem. Todos estão aqui, esperando que, dessa vez, você consiga se libertar do orgulho e do desejo de poder. Na situação em que estou, nada posso fazer de bem ou de mal. Não sei para que renasci. Qualquer vida, não importa a situação, sempre tem um motivo. Você, depois da experiência de viver em um corpo assim, se, um dia, renascer novamente com dinheiro e poder, saberá usá-los para o bem, para ajudar e não para oprimir as pessoas. O seu espírito está caminhando, Carlos. Está caminhando. Tem razão, Matilde. Estou aprendendo muito sobre poder e dinheiro. Alheios a essa conversa, Felipe, Danilo e Rodolfo saíram do quarto. Enquanto caminhavam, Rodolfo perguntou: está tendo algum problema, Danilo? Por que está perguntando isso, tio? Não sei, mas essa sua dor de estômago está estranha.
Dizem que o estômago reflete a parte emocional. Está falando como médico? Danilo perguntou, rindo. Não, estou perguntando como seu tio. Ele está com problemas na faculdade. Na faculdade? Está com problemas para entender as matérias. Não, tio, o problema é outro. Que problema? Política, tio. Política. O que está acontecendo? O senhor sabe como está a repressão. Alguns estudantes estão se rebelando com o governo militar e planejando alguma forma de enfrentá-lo, e isso está nos causando muitos problemas. Descobrimos que existem espiões e que eles entregam os alunos que participam, como eles dizem, dessa conspiração. Dizem que os subversivos devem ser presos e torturados para que digam os nomes de todos. Você está participando de algum movimento? Não, tio. Mas deveria. Todas as conquistas do povo brasileiro começaram pela revolta dos estudantes. Principalmente os que estudam direito. Eu, por estudar direito, acredito que só poderemos vencer essa ditadura através das leis. Que leis, Danilo? Se os estudantes de outros tempos tivessem pensado assim, a escravidão não teria terminado e o Brasil ainda seria um império. É preciso que haja luta de um povo para que possa ser livre e democrático. Não ligue para o que seu tio está dizendo, Danilo. Ele sempre foi um anarquista. Não importa qual seja o governo que está no poder, sempre será contra. Não é isso, Danilo. Apenas, sempre achei que o povo deve ser livre, deve poder falar, reclamar e exigir os seus direitos. Também acho, tio, porém, insisto que não é através de luta armada que isso poderá ser conquistado, mas, sim, pelas leis. Para isso, vou ser um advogado e lutar com as armas certas. Deve lutar junto dos seus companheiros e não ser um covarde e se esconder. Pare com essa conversa, Rodolfo. Deixe meu filho estudar e, assim, lutar com as armas certas. Você falou em escravidão e república, dizendo que foram conquistadas através das lutas, quando, na verdade, não foi assim que aconteceu. Como não foi assim, Felipe? A escravidão só terminou quando a Inglaterra resolveu transformar os escravos em consumidores. A república foi decidida por 2 ou 3 pessoas. O povo pouco teve a ver com esses movimentos. Agora mesmo, se prestar atenção, verá que quase todos os países da América do Sul estão vivendo sob ditaduras militares. Já se perguntou por que isso acontece? Não, o que acontece nos outros países não me importa. Só quero que o Brasil seja um país livre, democrático e que haja justiça social. Pois deveria se importar. Todas essas ditaduras foram patricianadas pelos Estados Unidos. Estão com medo de que as ideias comunistas da Rússia se espalhem pela América do Sul e Central. Essa ditadura que estamos vivendo só terminará no dia em que os militares decidirem que está na hora de entregar o poder aos civis. Antes disso, não. Você não sabe o que está dizendo, Felipe. Com a força do povo, tudo pode ser mudado. Não podemos nos conformar com essa situação que estamos vivendo. O povo tem pouco a ver com as decisões dos políticos poderosos. Cada homem e cada mulher estão preocupados em como pagar as contas e criar os filhos. Enquanto os militares não resolverem entregar o poder, se o povo tentar algum ato de rebeldia ou simplesmente se reunir para discutir a respeito, vai acontecer o que está acontecendo, prisões e torturas. Você não se lembra das histórias que nosso pai contou? Daquilo que aconteceu na ditadura Vargas, quando tantos jovens e adultos foram torturados e outros tantos mortos. Para que, Rodolfo, hoje, estamos em ditadura novamente? Se todos pensarem assim, o Brasil nunca será um país democrático, Felipe. Será, sim, meu irmão. Quando interessar aos Estados Unidos. Você é muito radical, Felipe. Pode ser que seja, mas não quero meu filho envolvido em nada disso. Quero que termine sua faculdade e, já que não quis ser médico, que seja um bom advogado. Não se preocupe, papai. Penso como o senhor e não vou me envolver em movimento algum. Felipe olhou para o filho, passou a mão por seus cabelos e, sorrindo, disse: Ainda bem, Danilo. Não sei o que faria se soubesse que você está preso e sendo torturado.
Por que você não entra em um desses movimentos, Rodolfo? Porque já estou velho e tenho mulher. Além disso, tenho responsabilidades aqui no hospital. Está vendo, Danilo? E assim que os adultos agem. Falam, mas não arriscam sua estabilidade. Por isso, fico contente em ver que você não está se deixando enganar. Quer lutar com as armas certas. Já disse para não se preocupar, papai. Não faço nem pretendo fazer parte de movimento algum. O que quero mesmo é estudar. Rodolfo acompanhou o gesto do irmão e o que ele disse, também sorriu, dizendo: agora que já terminamos a nossa discussão patriótica, vamos mudar de assunto. Como está a fazenda e o vovô, Felipe? O vovô está bem. Passou o tempo todo nos contando aquelas histórias mirabolantes da família, de sua avó e sua mãe negra, sem se esquecer dos ciganos. Rodolfo começou a rir. Ele sempre nos contou essas histórias. Disse que faz isso para não nos esquecermos de que, antes de nós, houve muita história e pessoas maravilhosas que lutaram pela família. Se tudo o que ele contou for verdade, realmente foram pessoas maravilhosas e lutadoras, Rodolfo. Sim, teve até um que lutou contra a escravatura e a favor da República. Parece-me que foi o pai dele, nosso bisavô. Sim, foi ele mesmo. Vovô sempre nos contou a história de que seu pai lutou pela libertação dos escravos e pela República. Não vamos reiniciar esse assunto, Rodolfo. Porque, Felipe, está com medo de que, se seu filho conhecer a história da família, decida-se a também lutar por alguma coisa. Não, Rodolfo, sei que ele não vai se deixar influenciar por essas bobagens. Pois eu continuo achando que não é bobagem e se eu fosse mais novo, não estaria fugindo da luta. Acho que você errou de profissão, deveria ser político. Felipe disse, rindo e debochando. Danilo, percebendo que a discussão ia reiniciar, falou: não conheço essas histórias da família. Por que nunca me contou, papai? Sempre achei que meu avô exagerasse muito quando contava. Além do mais, do que nos adianta conhecer a história da família? Eles viverão no seu tempo. Hoje, tudo é diferente, as lutas são outras. Tem razão, meu irmão, embora o tempo e as lutas sejam outras, os motivos são sempre os mesmos. A liberdade. Não vamos voltar a esse assunto, Rodolfo. Será que não percebeu que Danilo, graças a Deus, não está interessado nessa luta em glória e que eu não tenho interesse algum em discutir sobre esse assunto, porque, embora exista uma ditadura, ela nunca me atingiu, ao contrário, desde que se instalou, tenho tido a oportunidade de atender muito bem aos meus pacientes e, para mim, é isso o que importa. Por favor, parem com essa discussão que não levará a lugar algum. Estou mais interessado em conhecer a história da nossa família. Quem conhece bem essa história é a sua mãe. Ela fica ouvindo o meu avô por horas e se encanta com tudo o que ele conta. Dessa vez, ele lhe deu um colar que disse ter pertencido a uma cigana que deu para a avó dele, no dia do seu casamento. Disse que esse colar tem passado de geração a geração e, como ele não teve uma filha, resolveu dar para sua mãe. Ele diz que sua avó, quando veio de Portugal, era muito jovem, mas não me pergunte mais, porque não sei. Também nunca dei muita atenção para as histórias que ele conta, Danilo. Sabe como é, todo velho gosta de viver no passado. Pois eu não sou velho e gostaria de conhecer essas histórias. Gostaria de saber como foram os meus antepassados, o que fizeram, o que pensaram. A primeira coisa que queria saber é qual é o nome do vovô. Está dizendo bisavô, não é? Por que insiste em chamá-lo de avô? Sabe que ele é meu avô e seu bisavô. Sei disso, mas dá muito trabalho falar bisavô. É bem mais fácil chamá-lo de vovô, o senhor não acha? Você é mesmo muito folgado, Danilo. Danilo sorriu e perguntou. Não sou folgado, papai, só não gosto de perder tempo. Se é mais fácil chamá-lo de vovô, por que fazer diferente? Mas ainda não me respondeu, qual é o nome do vovô? Não sabe o nome do meu avô? Não, o senhor nunca disse. Sempre o chama de vovô. Rodolfo começou a rir. Do que está rindo, Rodolfo?
Do seu filho não ter a mínima ideia de como é o nome do nosso avô. Não entendo por que está rindo, tio. Se você adivinhar o nome dele, lhe dou um doce. Danilo olhou para o pai e, também rindo, disse: Não vai me dizer que o nome dele é Felipe, papai. Por quê? Não gosta desse nome? Claro que gosto, ele é muito bonito, mas são muitos Felipes na nossa família. Não sei o nome do meu bisavô, mas sei que o nome do meu avô, seu pai, era Felipe e o seu também. Qual foi o primeiro Felipe da família?